Não é agilizar a agenda política ou as agendas de políticas públicas consistentes como a da integração e principalmente a da promoção da igualdade racial. Na teoria, os índios são os senhores das terras, mas na prática, a posse é um sonho distante para as comunidades. O Ministério Público Federal defende o reconhecimento urgente das terras indígenas como caminho para assegurar aos índios o acesso aos direitos fundamentais, como saúde, educação, transporte. Na quarta reportagem especial sobre o Dia do Índio, você vai conhecer a dura realidade desses povos. O atendimento veio com a ajuda dos médicos da Força Aérea Brasileira. O índio da aldeia Caravuvu, no Macapá, sente dores por todo o corpo. Não se levanta mais da rede. Consegue esticar? Não. Dói. Diante da gravidade do quadro, o paciente é transferido para um hospital na cidade. Ele está com malária. O acesso à saúde pública é um dos direitos que todo índio tem, como educação, transporte, mas a falta de reconhecimento de terras indígenas impede a prestação desses serviços. Sem reconhecimento, os governos não podem levar assistência às aldeias. No Maranhão, o Ministério Público Federal conseguiu, na Justiça, liminar que obriga a União a fornecer água potável suficiente para os índios. A ação foi proposta no Dia D da Saúde Indígena, em dezembro do ano passado. Não ter água potável nas aldeias gera, como consequência, que os indígenas estejam expostos a doenças que possam agravar a situação de saúde deles. Isso ataca, sobretudo, crianças e idosos, que estão mais vulneráveis. As crianças que estão bebendo aqui, e o próprio adulto, nós estamos adoecendo, dá diarreia, a gente dá doença que a gente não sabe. Por que a gente está pegando a doença? Bebendo essa água suja que vocês estão vendo, que a gente está aqui, ó. Essa água aqui, né? A gente queremos água boa. Nós somos seres humanos, que nós estamos querendo água boa. Na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, os índios também sofrem com a falta de água. Em vários barracos, a água só vem assim, quando chove. A situação por aqui é tão grave que, na falta do leite, a pequena Andriele acaba tomando água suja com açúcar. O Conselho Indigenista ligado à Igreja Católica alerta que, antes mesmo do reconhecimento de terras indígenas, o governo deveria garantir os direitos básicos dos índios. O que deveria acontecer era exatamente uma agilização dos procedimentos de demarcação, das terras, e junto com os procedimentos de demarcação, ou mesmo antes disso, também uma atenção qualificada no que tange a política pública de saúde, de atenção à saúde dos povos indígenas. Mas, para a FUNAI, o primeiro passo é a demarcação. Para muitos povos situados, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, você não vai discutir gestão se você ainda não tem sequer um território demarcado, um território protegido. Os processos de demarcação se arrastam na Justiça e a situação dos índios em Mato Grosso do Sul se torna cada vez mais difícil. Somente aqui no sul do estado existem hoje 8 áreas em litígio, onde o clima é de extrema tensão. Para tentar agilizar esses processos, a FUNAI instituiu recentemente um grupo técnico que deve vir a Mato Grosso do Sul para fazer os estudos antropológicos. São essas análises que vão declarar se essas terras são tradicionalmente de origem indígena. Os levantamentos devem ser realizados em propriedades rurais de 7 municípios do estado, incluindo a região de Amambai, onde foi registrado um dos casos de maior repercussão dos últimos anos, envolvendo a disputa de terras. O assassinato do cacique Nísio Gomes, cuja localização do corpo, até para a própria polícia, ainda é um mistério. O procurador da República no Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Delfino de Almeida, acompanha de perto a violência contra os índios. Nós já propusemos ações de responsabilização da União Federal por esse atraso e pelas mortes e por toda essa situação de miséria humana pela qual passam os indígenas.
né, mas é necessário, então, que o governo federal também tome uma posição mais clara. A resistência dos Kaiowá e Guarani vai até uma altura também e depois ele cai. Significa que eles se suicidam, eles pensam para perder a sua vida. Não por que quer, por pensando da sua terra se eles vão ganhar ou não. E amanhã, dia do índio, a Câmara do Ministério Público Federal, que trata das populações indígenas e comunidades tradicionais, vai organizar uma audiência pública na sede da PGR em Brasília. O objetivo é debater a demarcação de terras no Brasil. O evento começa a partir das 14h. E nós ficamos por aqui.